Nós vamos começar pela segunda CRE. Temos uma pergunta na segunda CRE. Nós já vamos, então, para lá. Boa tarde, segunda CRE. Boa tarde. Boa tarde. Pode falar, Carla. Fernanda Gomes, da Escola Municipal do Panamá e da creche municipal Papa João Paulo II. A minha pergunta: qual a importância do professor ter seu tempo de planejamento respeitado, a fim de se reunir com equipe pedagógica e até mesmo pensar e repensar a sua prática, realizando uma qualidade e, consequentemente, em suas aulas? Olha, ele estava ainda ajustando o seu som enquanto você falava, então a gente não conseguiu compreender a sua pergunta. Eu vou pedir que você possa repetir. Vamos ver como é que está, se está bem ajustado agora? Oi, vamos fazer um teste? Você pode falar de novo? Ainda não está claro aqui. Agora sim, vai. A fim de se reunir com sua equipe pedagógica e até mesmo pensar e repensar a sua prática, realizando uma avaliação de qualidade e, consequentemente, melhorando a sua aula. Alguém conseguiu compreender aqui? Não. Ainda não foi possível te compreender. Agora está... Já? Ela mandou, então, para a gente. Vamos repassar aqui. Qual a importância do professor ter um tempo destinado a se reunir com a sua equipe pedagógica e até mesmo de pensar e repensar a sua prática para fazer uma avaliação de qualidade e, consequentemente, planejar melhor, né? Estou repetindo para que as outras salas também possam acompanhar a pergunta. Professora Silvina. Sim. Veja bem, quando a gente está falando em planejamento, a gente está falando, obviamente, na organização também de recursos. Matos diz que dentro dos recursos escassos que a gente tem, o tempo é o recurso mais escasso. Porém, o tempo é o recurso também que a gente às vezes trata com menos esmero, com menos cuidado, né? O ser humano tem uma coisa que o Matos chama de taxa psicológica de desconto do tempo, né? A gente pensa que, né, tem todo o tempo do mundo para chegar àquele objetivo. Eu sempre falo para os meus alunos, vai estudando logo desde hoje, porque você acha que a prova está lá no final, né? Mas quando chegar no final, já não vai ter mais tempo para você estudar. Aí vem aquela correria de que perdeu o tempo, sim? Então, muitas vezes, né, assim como um bom cálculo do planejamento implica articular essas diferentes dimensões do imediato, sim? Do imediato, do mediano e do longo prazo, sim? A gente precisa, dentro desse processo, sim, desse tempo, para se organizar, para se reorganizar também, ou seja, fazer essa avaliação, sim? E poder, de alguma maneira, se rever dentro desse processo. Tomar decisões, se tiver que mudar, etc., etc., sim? Às vezes, a gente não aproveita direito esses tempos de planejamento, sim? Às vezes, a gente passa muita informação, né? É para fazer, né? Chegou essa informação, chegou essa outra, rola a revistinha já vão, rola isso, rola o outro. Eu já vi também, né? Professor corrigindo prova nas reuniões, etc., etc., me digam se não, eu já vi até na faculdade, né? Então, assim, essa discussão de como você aproveita seu tempo, sobretudo o tempo de planejamento, que ele vai, de alguma maneira, tentar, sim, otimizar o uso que você faz do tempo para frente. Sim? Se você tem mais clara, de antemão, o que fazer no momento de, você, na hora, vai perder menos tempo para ficar decidindo coisas. Até porque tem situações nas quais você não tem tempo para decidir, para ficar pensando o que é melhor ou pior. Um exemplo, acidentes na escola. Acidentes na escola acontecem toda hora.
sim? Onde tem gente junta, algum acidente ou alguma emergência, em algum momento vai ter. Só que nós agimos muitas vezes como que isso nunca vai acontecer, sim? Tem criança correndo no pátio, tem merendeira trabalhando com fogo, né, com coisas quentes. Tem professor, de repente, professora, mãe, inclusive, já aconteceu comigo, né? Chegar na escola e cair aí porque estava passando mal, a pressão subiu, né? Acontece. E na hora a gente vai parar aí tudo que eu vou pensar o que eu vou fazer. Não, a gente bota gelo. Não sei por que a gente bota gelo, porque qualquer situação Gelo. a gente bota gelo, né? Mas a gente devia ter pensado antes como é que a gente ia se organizar para essa surpresa que muitas vezes não é tão surpreendente, é tão previsível quanto outras coisas. Então, sim, a minha questão é importantíssimo ter esse tempo para planejar, seja você com você, seja junto com os seus colegas e pessoal da escola, inclusive, né? É isso. Obrigada, professora. Nós vamos agora à quinta CRE e, na sequência, à oitava. Já se preparem aí, por favor. Agora, a quinta CRE. Boa tarde. Boa tarde. A pergunta é: como fazer para levar um planejamento a cumprir todos os objetivos? Pois sabemos que muitos planejamentos se perdem no caminho. Bem, Obrigada. eu diria que a gente, na verdade, nunca vai cumprir todos os objetivos, né? Primeiro porque, obviamente, a gente trabalhando com base nos problemas que a gente tem que resolver, ou tentar diminuir na sua gravidade, né? A gente vai entendendo os problemas, vai fazendo leituras e interpretações sobre os dados que a gente tem sobre os problemas, e nem sempre essas leituras e essas interpretações, ou mesmo os dados, vão permanecer iguais ou vão estar certas. A gente vai interpretando e propondo hipóteses de trabalho. Sim, eu estou entendendo que a situação aqui agora está sendo essa. Aí eu vou propor, sim, determinados objetivos e determinadas ações. Só que quando a gente vai implementar, vai descobrindo outras coisas que não tinha visibilidade antes, porque não tinha desenvolvido essa ação. Estou me explicando? Quantas vezes a gente diz, vou tentar assim, e aí vai descobrindo que, na verdade, não era apenas isso, era isso, mais o outro, né? E aí, então, tem que mudar. Tem que mudar os objetivos, às vezes, e tem que mudar os planos. Por isso que, diria assim, o planejamento, não, como eu disse no início, ele não vai acabar com todos os problemas, porque, aliás, os problemas se recriam, eles mudam, né? Por exemplo, vou dar um exemplo macro, porque acho que fica legal para a gente entender, né? Um grande problema da educação brasileira na década de 60, 70, 80, inclusive, né, qual era? Que a gente não tinha uma taxa de escolarização boa. A gente não tinha, digamos assim, amplíssima maioria das crianças e adolescentes dentro da escola. A taxa de escolarização era bastante baixa, sobretudo se comparada com outros países, né? Então, esse era um grande problema. Com relação a isso, qual é o objetivo? Universalizar, né, a escolarização. Ok, se trabalhou muito com plano A, B, C, D, sim, e a gente conseguiu ultrapassar, sim, 90 e não sei quantos % na década de 90, aquilo foi crescendo, etc, etc. Que legal, resolvemos todos os problemas da educação brasileira? Não, aí vieram outros, inclusive por causa de quê? Dessa universalização. Qual foi o problema que veio com isso? Tá bem, houve um aumento quantitativo, né? E, ao mesmo tempo, houve resposta, houve construção de escola, contratação de professores e tudo mais, mas vieram os problemas dentro da sala de aula. Que a escola não estava acostumada a trabalhar com essa população, traz algumas outras dificuldades, né? etc, etc. Isso quer dizer, os objetivos, a gente, às vezes, não alcança todos, nem alcança 100%, como quem diz, até porque a situação vai mudando, né? E, às vezes, a gente consegue parcialmente resolver uma situação e vai criando uma outra consequência que a gente vai ter que atender. Planejamento é dinâmico, por isso que a gente não tem que se agarrar a um plano. Tem que estar atento ao quê? À situação inicial, ao meu momento de hoje, que é o que eu vou fazer, ao mesmo tempo que eu tenho que estar sempre
trabalhando com essas hipóteses, esses dados, sem perder de vista o meu objetivo. Não sei se eu estou me explicando, não sei se eu resolvi a questão, né? Mas realmente a ideia é que o planejamento não tenha aquela rigidez que o planejamento normativo como modelo trazia, né? Se você não alcançou todos os objetivos, ok, sim, então, com certeza, vai poder aprender outras coisas que vão ajudar você a repensar e a refazer o que tem que ser feito nessa situação. Ou, de repente, você atingiu outros objetivos que não estavam previstos. Como quando a gente, né, pega uma receita de cozinha, que é um plano perfeito, né, passo a passo, você faz. Só que nunca sai igual, né? E aí você diz, o que eu falhei, né? Se saiu ruim, vou fazer de novo. Mas se saiu melhor ainda do que eu esperava, do que a receita supunha, é que eu acrescentei uma pitadinha de tal coisa. Já consegui outra coisa que não era o que eu previa, né? No erro, às vezes eu consigo também outras soluções, mas a questão é a sistematicidade. A gente não pode perder esse trabalho sistemático. Não é aleatório, não é agora vou fazer isso, depois faço o outro. Tem que ter esse processo. E, professora, ontem, né, numa pergunta bem semelhante, você falava também da necessidade de revisitar, né, esse planejamento, não fazer no início do ano e vamos lá, né, mas de tempos em tempos, você falava isso, né? Isso, por isso que é importante colocar prazos. Né? Prazo, lembrando que tá bom, lá para o final do ano eu espero atingir esse objetivo, esse objetivo, esse objetivo. Sim, mas findando o segundo semestre, o segundo bimestre, como é que isso tem que estar? O que eu espero gradualmente para chegar lá? Sim, porque se já no segundo bimestre eu vi que não está até piorando, que às vezes até piora, tá? Está até piorando, então vou ter que repensar. Não estou dizendo o objetivo em si, estou dizendo assim, se eu fiz uma análise certa da situação, se realmente essas são as razões pelas quais esses problemas estão se manifestando, etc, etc, etc. Né? Mas imaginem que tudo isso eu posso fazer sozinha? Não. Não dá, a gente tem que trabalhar junto. Desculpem eu bater sempre nessa tecla, mas é uma coisa que me mobiliza muito, porque às vezes a gente vê muito trabalho solitário, né? E isso cansa. Quando a gente não está junto, cansa. Obrigada, professora. Gostaria de chamar agora a oitava CRE. Oitava CRE, com sua pergunta. Boa tarde. Boa tarde, eu sou Neilda, da GED, do oitava CRE, e eu tenho aqui duas perguntas. Uma da professora Maria Lúcia, do EDI, professora Maria do Carmo. As datas comemorativas devem ser levadas em conta no planejamento anual da escola? E a outra pergunta da professora Bárbara, da creche municipal José Félix. De quanto em quanto tempo seria o mais indicado para atualizar o PPP de uma escola? Bem, com relação às datas comemorativas, assim, eu sou um pouco reticente, vamos falar assim. Não somente Pode eu. falar, professora. Estamos aqui para te ouvir. Até o Pedro Demo já criticou um pouco isso. Por quê? Né? Primeiro, o dia disso, o dia do outro, o dia daquilo, que não sei o quê. Esses dias todos têm a ver com os problemas que eu tenho na escola? Talvez algum tenha, né? Mas, primeiro, eu tenho que saber onde eu tenho que focalizar as minhas ações. Depois que eu vou escolher como, com que assunto, com que questão, em que momento, sobretudo. Porque eu acho que uma das questões também das datas comemorativas é que a gente fica preso a um calendário que nós não fomos que montamos esse calendário. Então, agora tem que ser esse dia, agora tem que ser esse dia. De repente, dentro do planejamento curricular, não tem nada a ver, nem é pertinente ao que essa turma está discutindo com ciências e geografia, e etc., etc., né? E eu estou trabalhando, de repente, sei lá, o aquecimento global, e tenho que parar tudo porque hoje é o dia do folclore. Eu não entendi qual seria a pertinência dessa realização dessa data comemorativa dentro desse processo. Sim? Agora, tem outras coisas, de repente, né,
que tem mais a ver com meu projeto de relações sociocomunitárias. Se eu quisesse, por exemplo, estreitar os laços com a família, eu posso ver essas questões aí, não sei. Também está em discussão, né? Dia das Mães, Dia dos Pais, tem escolas que têm colocado o Dia das Famílias, e então todo mundo vem, sei lá. Está em discussão essa questão, né? Mas eu, particularmente, assim, o que me deixa meio com o pé atrás, né, é que a gente fica preso a um calendário que nada tem a ver com a sequenciação de conteúdos que a gente desenvolve no planejamento curricular, sim, e não necessariamente aponta, atende ou é pertinente aos problemas mais importantes que a escola tem que, digamos assim, juntar esforços para poder melhorar de alguma maneira. Não sei se eu me expliquei, né, mas tem a ver com isso. Não estou descartando assim. Tchau. Aliás, vamos lá. Vocês já viram que todo dia tem uma data comemorativa de alguma coisa? Se a gente tivesse que organizar todo o currículo escolar com datas comemorativas, a gente não dava aula. Não dava aula. A gente dava o dia do agrônomo, o dia do engenheiro civil, o dia... Tem todas as profissões, tem um dia. Né? Tudo tem um dia. Um dia o dia do livro, o dia disso, o dia... Gente, a gente para tudo e vamos... Né? Também não dá. Então, assim, vejam, porque mesmo você selecionando datas comemorativas, você está fazendo uma seleção interessada naquilo. Não são todas também, não. Né? Então, vamos refletir melhor sobre isso, sobretudo sobre a sua pertinência, sim, se isso tem pertinência naquele momento em que a gente está trabalhando determinadas questões, determinados conteúdos dentro da sequência didática das coisas. Né? É isso. E a outra era do... A outra era de quanto em quanto tempo para do atualizar o PPP. Se ontem também perguntaram essa questão. Né? Isso, veja, a gente tem, de alguma maneira, uma pauta de tempo, né? Tem um tempo social, que é um tempo educacional, que se chama calendário escolar. Né? Então, a gente tem momentos dentro do ano que a gente tem esses momentos para, por exemplo, a Semana do Planejamento, sim? E outras instâncias ao longo do ano para a gente repensar. A questão se eu estou colocando que o planejamento é um processo, que ele não para, sim? Eu tenho, na verdade, que colocar momentos em que eu vou abrir mais a discussão, né? Trabalhar mais com outro grupo, fazer um momento de avaliação disso, de avaliação do outro, de organização, de sistematização. Quer dizer, planejar e rever o PPP, eu vou estar fazendo isso ao longo do ano, sim? Só que, por exemplo, no início do ano ou no final do ano, são bons momentos para eu abrir um pouco mais a discussão, sim? E revisar algumas questões mais amplamente com outros interlocutores, que também são, obviamente, importantes de estar nessa discussão. Isso quer dizer que eu, no início do ano, vou fazer isso, no final do ano, eu vou fazer isso, no meio do ano, não vou fazer nada? Eu posso montar, de alguma maneira, grupos que estão, né, de olho permanente nas questões. Como eu disse, se eu tenho que estar nesse mediano prazo, nesses momentos intermediários, monitorando, repensando, né? Está dando certo, não está dando nada certo, está piorando? Convoca, vamos rediscutir. Convoca, vamos rediscutir, sim? Então, assim, e outra questão, né? A gente tem também, é que cada município muda, né? Mas tem um plano anual, né? Tem um plano anual. Esse plano anual, de alguma maneira, ajuda, obviamente, esse ajornamento, né, desse plano, desse PPP. Agora, quando o PPP é genérico demais, que não tem problemas, como eu coloquei a vocês, que ele somente me apresenta a escola. A escola foi fundada em tal ano, a diretora é tal, tem tantos professores, eles vão ensinar isso, vão ensinar o outro. Isso é um plano? Isso é um planejamento? Essa é uma carta de apresentação da escola, mas a rigor não é um planejamento. Um planejamento tem que ter problemas, tem que ter ações, tem que ter objetivos e metas. E, às vezes, o plano anual está fazendo o papel de... Não sei se estou me explicando, né? Então, acho que a gente tem que repensar não somente os tempos do planejamento, mas que coisa é que coisa e como fazemos essas coisas nos diferentes momentos, né, que esse planejamento escolar precisa.
Mas é isso, eu acho que Acho que a questão da escolha do tema também, né, que você a fala escolha do tema, por bastante, exemplo. que pode acabar destoando muito, né, da questão do planejamento curricular, do próprio, né, plano anual também, e as coisas ficarem muito distantes, né, professora? Tema, para mim, insisto, é para projeto didático. Um PPP tem que oferecer uma ideia, né, à escola como um todo, de quais são as suas prioridades e seus eixos de ação mais fortes, né, coletivamente falando, para todos, porque todos estamos no mesmo barco. Se a gente não remar junto, né? Mas eu espero ter explicado, resolvido, mas não sei, sim. Eu queria abrir agora para o auditório, né? Queria que quem tivesse alguma pergunta pudesse, então, nós vamos passar o microfone para você, para que você possa fazer uma pergunta. Aqui o auditório EPF. Senão vou chamar o Macrê. Tem alguém aí, gente? Tem uma mão levantada aqui. Posso te pedir para ficar de pé, para que as outras salas possam pegar direitinho quem está falando? O microfone, por favor. Eu queria saber sobre assim, a importância da elaboração do PPP, porque eu tenho assim, bastante noção dessa distinção de plano didático para o PPP. E o PPP, é importante que esteja a presença da comunidade? É importante que participe, que até da elaboração, de que diga, né, o que deseja, as suas dificuldades. Eu acho que aí a gente se aproxima mais, né? Não inventa objetivos nem problemas, não é isso? Tá. Até porque, como eu dizia, né, o que é um problema para mim, não necessariamente é um problema para você. E o que eu não vejo como problema, de repente, é um problema terrível para você, né? Então, assim, como é que a gente vai elaborar um plano, um projeto, que todo mundo entenda por que é importante, né, embarcar nessa, comprar esse projeto, trabalhar junto, né, se não expressa, de alguma maneira, nenhum dos meus interesses? Eu nunca fui ouvido. Agora me chamam para ir lá na culminância de quê? Sim? Na verdade, de alguma maneira, como eu dizia, né, essa participação desses sujeitos, todos, de alguma maneira, envolvidos nesse processo de aprendizagem, de ensino, etc., né, devem estar presentes, insisto, não apenas por uma questão política, sim? Porque a gente tem muito esse discurso dentro da área educacional de que é uma opção política, sim? Mas é também uma questão de importância da eficácia desse planejamento. Se eu nunca ouvi você, nunca me importou o que você tem a dizer, eu decido tudo para você. Depois eu quero que você participe, por quê? Você vai participar de graça, assim? Porque eu vim e disse, olha, tem que participar? Nunca fui ouvido, né? Realmente é difícil esse processo. Mais difícil conseguir o engajamento, né? E tem outra coisa, né? Que o Mato sempre frisa, desculpa, eu gosto muito que ele frise isso. Porque diz assim, eu querer saber o que o outro pensa, sim? Não quer dizer necessariamente que eu vá dizer que ele está certo em tudo. Que a gente, muitas vezes, com essa discussão da participação, tende a pensar, né, que todo mundo tem que participar, porque tem que participar, pode dizer o que quiser, no momento que quiser, e eu tenho que aceitar tudo e ouvir tudo. Ninguém disse que isso devia ser assim. Sim? Digamos assim, todo processo democrático também tem certa rigorosidade. Até Paulo Freire fala isso. Sim? Então, assim, tem uma certa rigorosidade. Temos eleições, elas são de qualquer maneira? Tem regras para participar numa contenda eleitoral. Sim? Quando a criança entra na escola de educação infantil, faz o quê? O que é primeiro que se aprende na escola, sobretudo a escola brasileira, que tem a rodinha? Quem quer falar, levanta a mão, não é isso? Mas, às vezes, a gente entende que esse processo de participação pode ser de qualquer jeito, que é participacionismo. E isso não ajuda nem administrativamente, porque não organiza esse processo de participação, né? E então, qual é o problema disso? A Silvina quer regular tudo, né? Quer controlar tudo. Não, não é isso não. É que, como acontece na rodinha, quem é mais faladeiro, quem é mais, né? Eu estou primeiro, ele vai falar mais. É a maneira que eu tenho de dar oportunidade a todos de se expressarem
organizadamente, porque a gente está num espaço que é público, não é para... Né? É público, é meu, então eu faço o que eu quero. Também não é isso, não. Né? Agora, é público, é meu, porque eu sou professor, mas também é do outro. Também é da família. E tem uma questão aqui também que é importante, né? Lembrando que os alunos, primeiro, são os filhos deles. Depois, são nossos alunos. Então, se tem alguém que tem direito também a querer alguma coisa dessa criança, também é a família. Eu sempre assim, mas se eles querem, sabe, que a gente aprove, que a gente não fale nada, que não sei o quê. Tudo bem, então aí a gente conversa. Eu não tenho por que dar sempre a razão ao outro, né? Mas é importante que eu saiba o que o outro pensa, até para eu poder conversar, né? Eu tenho, sim, que poder conversar nesse sentido, né? Porque depois eu vou dizer assim, não, a gente vai desenvolver isso. Gente, quantas vezes a gente vê o seguinte... Tanto que você colocou hoje no início com relação às crianças, mas eu vou trazer para a relação com as famílias, né? A gente se esforçou tanto nessa festa, né? E não veio nem, sabe, nem um tiquinho assim de gente que era para vir. Está vendo que eles não se importam com nada, mas de repente não era isso que mais interessava a eles de conversar ou de fazer, né? De repente era outra coisa. Às vezes você faz um pouquinho dessa outra coisa para depois ir trazendo mais para cá, né? Mostrando outras situações. Mas é importante se sentir ouvido e respeitado na sua opinião, né? Nós somos os profissionais, mas a gente vai ouvir as opiniões dos outros. Eles têm direito também, até porque, insisto, primeiro eles são os pais, depois nós somos os professores. Ou tio, avô, quem quiser que seja, né? Não sei, mas... Esse é o meu entendimento, tá? Não apenas insisto, porque está na lei que tem que ter gestão democrática, coisa que para mim é muito importante, não é apenas uma questão política, que também é uma coisa importante, né? Dessa participação, de que a família não somente se sinta contemplada, ouvida, entendida, lê-la dentro da escola, mas que também possa estar lá, né? Para trabalhar junto, né? Para compartilhar responsabilidades, e, às vezes, para fiscalizar também a própria escola, tá? Lamento comunicar, mas, assim, família também, sim, tem esse direito, porque, volto a dizer, se essa criança que está ali, primeiro o filho deles, depois ser o nosso aluno. Obrigada, professora. Nós vamos agora à primeira CRE. Primeira CRE. Vamos lá, boa tarde. Meu nome é Rosana. Boa tarde, Rosana. Boa tarde. O que eu gostaria de saber é o seguinte, no processo de inclusão dentro da educação infantil, seria importante se trabalhar a flexibilidade e a avaliação constante, levando em conta as questões de experiências que a criança traz de fora, o seu desenvolvimento cognitivo, para que se possa fazer um planejamento adequado a todos dentro do processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, deixando a questão da inclusão como um ponto também de somatório nesse processo. Sim, obrigada. Sim, compreendeu? Vou repetir aqui um pouquinho para você. Ela está falando sobre a questão da inclusão, né, na educação infantil. Se não seria importante, né, a flexibilização, a avaliação dessas crianças, do que elas trazem de fora e também do seu desenvolvimento cognitivo, para basear, então, esse planejamento de forma mais adequada a todos, um planejamento mais inclusivo. Sim. Olha, quanto mais conhecimento, mais dados, mais informações a gente tiver sobre uma determinada pessoa, uma determinada situação, uma circunstância, melhores decisões a gente vai poder tomar. Não é o mesmo, sim? Inclusive, quanto mais eu souber sobre esse assunto, também em geral, né? Também em geral, sim? Porque se eu tenho um estudante, por exemplo, com autismo, eu, Silvina, assim, não estudei nunca com relação a isso. Se eu tiver um estudante com autismo, vou ter que correr para estudar sobre autismo. E não apenas para conhecer essa pessoa em singular, mas para conhecer tudo aquilo, né? Então, assim,
Sim, a gente, na verdade, é um trabalho enorme, eu entendo isso, né? Mas volto a dizer, né? Esse nosso aluno, ele transita por vários anos, né? Diferentes salas de aula, diferentes turmas e se convive com diferentes professores, né? Quanto mais integrada a gente tiver essa avaliação entre, inclusive, nós, né? Quanto mais eu poderia, de alguma maneira, avançar no entendimento do que é melhor fazer com relação a esse estudante, por exemplo, né? Muitas vezes a gente vê, né, que por esse isolamento que às vezes a gente tem na escola, esse estudante está lá, passa do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, e não há uma sistematização, de alguma maneira, da situação, da evolução, do desempenho, das dificuldades, etc., desse estudante, né? A gente precisa ter essa comunicação entre os professores. Às vezes é apenas uma conversa na sala de professores. Ah, o fulano está contigo agora? Ah, porque, olha, ele tem problema nisso, né? Mas ele já foi aluno não só dela, mas da anterior a ela, e assim, né? E a gente não tem esse histórico, às vezes, né? Para ter assim, então, de repente, esse registro de dados, né? Essa elaboração um pouco mais dedicada, eu diria, né? Mais sistematizada dessas situações, por exemplo, mais específica desses estudantes, convém, né? Não ficam muito genéricas, né? Como você falou, né, Silvina? É um planejamento muito genérico, mas, na verdade, os problemas são bem pontuais, né? Sim, inclusive, por exemplo, se você assim, olha, ele está em fase de alfabetização. Me diz alguma coisa? Mesmo que falasse está alfabetizado, também não me fala muita coisa. Eu sei, assim, eu tenho pistas de... Até porque a gente vai perder vários dias até descobrir em que fase, em que momento, o que mais ou menos sabe lidar ou não, né? Poderia me adiantar muito o tempo e não ia perder tanto tempo explorando. Essa questão do tempo que estou falando é fundamental, né? Planejamento e organização nesse sentido, sim, serve para a gente, inclusive, aproveitar melhor o tempo. Se eu posso fazer isso numa forma mais rápida, por que eu vou ficar demorando? Verdade. Não é um eficientismo, eu não estou falando disso. É só que eu quero viver a minha vida e não quero desperdiçar o tempo, nem o meu, nem do outro. Ou você quer? Não. Eu também não, né? Eu gostaria, sim, de aproveitar. Depois, sim, quando eu estiver em casa, eu fico fazendo nada se eu quiser, não sei. Né? Aproveito todo o tempo que eu, ao pé dali, né? É uma questão, né, de alguma maneira, de melhorar esse aproveitamento do tempo que a gente tem, que a gente sabe que é difícil, porque tem aluno que chega atrasado, né? Até o pessoal sentar demora, né? E aí eu vou ter que começar a explorar com esse aluno para saber o que ele já sabe que não sabe. E tudo que os outros colegas sabem dele e não me foi sistematicamente repassado. Não sei se me explico. Eu sei que aí precisamos organizar melhor isso, mas precisamos planejar coletivamente como é que a gente vai fazer. Porque a gente não tem, por exemplo, orientadores educacionais, que, em geral, era a figura, vamos falar assim, que se encarregava disso. Não temos mais, né? É. Os orientadores, verdade. Então, a gente tem que compartilhar esse trabalho entre nós. Compartilhar. É para a gente dividir o trabalho, né? Junto, senão pesa muito mais. Sim. Aqui no auditório, novamente, temos uma mãozinha levantada aqui. O microfone, por favor. Nós temos 2 pessoas com perguntas aqui no auditório, então vamos nessa sequência aqui, por favor. Você pode ficar de pé. Obrigada. Boa tarde, meu nome é Felipe, eu sou professor da Escola Pedro Aleixo, que fica na Cidade de Deus, na 7ª CRE. Em primeiro lugar, queria parabenizar a Escola Paulo Freire. É sempre um prazer estar numa escola que leva o nome do nosso patrono da educação, né? Ainda mais em tempos tão difíceis, pelas palestras de ontem e de hoje. E, assim, certamente será de grande valia para a minha prática nesse ano letivo agora de 2019. E a gente está falando de planejamento, né? Falando de planejamento, requer tempo. A gente ganhou agora o direito a 1/3 de planejamento
que é de suma importância para a nossa prática, e, infelizmente, a maior parte das secretarias de educação estaduais, municipais, elas não colocam em prática, certo? E outra questão também é que, quando a gente tem esse direito ao planejamento, existe uma obrigatoriedade dele ser feito na escola. E, pelo que eu percebi aqui, e da minha leitura, da minha formação também, esse planejamento, em alguns momentos, ele precisa ser coletivo, no planejamento, no PPP, no plano de curso. O plano de curso pode ser até individual, mas o plano de aula, ele é um planejamento individual. Eu acho que não precisa existir uma obrigatoriedade que esse planejamento, que esse plano de aula seja feito na escola. Até porque a boa parte das escolas públicas do nosso país não oferece uma infraestrutura necessária de pesquisa. O plano de aula, o planejamento, a gente requer pesquisa, a gente está no tempo da internet, então não dá para a gente ficar... as escolas não têm bibliotecas estruturadas, então, assim, a internet é uma ferramenta muito importante, o conforto que a gente não tem nessas unidades escolares, salvo raríssimas exceções. Então, para não queria saber se na academia, na UFRJ, na UERJ, na UF, se existe alguma pesquisa, algum argumento que embase a nossa luta, para ver se, pelo menos, as autoridades competentes se sensibilizem mais, porque parece que nós, professores organizados politicamente, a gente não tem muita credibilidade. Então, se a academia legitimar a importância desse 1/3 de planejamento, a importância da não obrigatoriedade total desse 1/3 nas unidades escolares, e, se quiser que fique nas unidades escolares, que ofereça a infraestrutura necessária. A minha pergunta é essa. Sim, perdão. Tem pesquisa sim, só que também as pesquisas têm frisado outras coisas. O que se faz nesse tempo de planejamento? Se realmente se faz planejamento, por exemplo, né? Ou que planejamento se faz? Eu não trabalho com isso especificamente, né? Mas, por exemplo, eu orientei uma monografia só para você ver que sim, a gente está preocupado com isso, né? De uma professora de educação física que, por ser de educação física, então não participava do tempo de planejamento das disciplinas, né? Como é que se chama isso? Não me lembro agora o nome. Né? Centro de estudo? Não é do centro de estudo. É assim, de segunda a quinta, os alunos tinham aula das disciplinas. E, que é? Blocagem. Da blocagem. Por exemplo, essa é uma coisa que a gente está preocupado, porque a gente, então, o entendimento qual era? Arte, educação física e acho que língua estrangeira, então estão na blocagem, como que isso é uma coisa à parte das outras disciplinas. Então, ela estava, por exemplo, investigando dentro desse uso do planejamento na sexta-feira. No horário dessas disciplinas, onde eles estavam com os P1, né, que a gente chama de P1 Isso. da rede, que é educação física, artes. O que esses professores estavam fazendo? Seria isso? Nesse verdade, tempo de planejamento? É ao contrário. Porque, assim, na blocagem, esses professores dão aula, enquanto os outros planejam. A questão é, qual é o efeito curricular disso? Que integração curricular pode ter ou não, né? Se eu separei o tempo de planejamento das disciplinas mais tradicionais, assim, mas também arte é tradicional, também educação física é tradicional, também língua estrangeira. Então, tem pesquisa sim, né? E, em geral, apontam a que, quanto a gente mais se aproveitar, melhor aproveitar esses tempos que tem que existir, sim, de organização coletiva, do trabalho coletivo, desde que a gente aproveitá-los bem, sim. Isso tem, sim, efeitos, de alguma maneira, sobre os resultados, de alguma maneira, né? Mas é uma discussão complexa, porque não basta dizer, dá o tempo e já acabou, né? Tem que ver o que se faz dentro desse tempo. Se a gente não perde o foco, né? Não digo foco porque está vendendo Avon. Estou dizendo, se não perde o foco, porque a gente está discutindo o que realmente a gente tem que discutir. Quais são os problemas prioritários da escola e como que a gente vai fazer, tanto do ponto de vista pedagógico, quanto também do ponto de vista
político, né, do ponto de vista do que, de alguma maneira, toca, incomoda, mobiliza tanto as famílias como os estudantes, etc, etc. Não sei se eu respondi. Teria que fazer um levantamento bibliográfico, se você quiser, a gente depois vê isso ali, né? Mas, assim, estou me lembrando agora da monografia dela, porque é o que tenho mais perto, né? Mas existe, sim, inclusive, a questão desse uso, né? Eu acho importante, Para mim, não é perda de tempo, nem nada disso, desde que bem utilizado, insisto, né? Tem mais uma pergunta aqui no auditório? Aqui. Meu nome é Márcia, eu sou P2, né, recém-chegada aqui na Paulo Freire, e eu percebi que você trouxe uma pesquisa, né, que você vem fazendo em Caxias e no Rio de Janeiro sobre planejamento. E você trouxe muitos relatos de problemas que você encontrou nesses planejamentos, né? E eu percebi que são muitos problemas, e com a leitura que a gente vai fazendo ao longo do tempo e com as conversas, a gente vê que é muito complexa a construção de um planejamento coletivo, onde todo mundo realmente participe efetivamente, realmente seja ouvido, que a comunidade realmente participe. Muitas vezes vêm pessoas que têm mais afinidade com a escola, ou nem tudo que se fala ali só se considera o que é mais relevante, talvez, para a gestão. Então, a gente sabe que é muito complicada essa construção coletiva do planejamento, tem muitos problemas, como você apontou aí, e a minha pergunta é, ao longo dessa pesquisa que você vem fazendo, você tem, eu não sei quantas escolas você investigou, mas tem relatos de planejamentos positivos que realmente funcionaram para a gente pensar assim, isso é viável fazer, é possível, isso dá certo? Você acompanhou alguma discussão de planejamento onde as coisas realmente aconteceram efetivamente? Sim. Então, total de escolas que eu visitei, basicamente, dentro da pesquisa, são umas 17. Não, 27. Era para ser 30, mas nem sempre conseguia acesso a todas, né? Então, tanto em Caxias quanto aqui, por diferentes motivos, inclusive por tiroteios e coisas do tipo, né? Ou por pouco tempo de prazo para eu realizar pesquisa e tudo mais, né? Mas eu tenho encontrado poucas situações, honestamente, né, em que há esse processo de planejamento. Em primeiro lugar, né, esse processo como um todo, sim. Eu tenho encontrado, sim, inclusive uma escola da Penha aqui, que eu fiquei por um semestre inteiro participando das reuniões de planejamento quarta-feira, observando as discussões, né, que é uma escola, sim, que conseguiu mudar em muito o trabalho coletivo em poucos anos, e eu fiquei muito interessada também, até por convite da diretora, de ficar lá um pouco mais e ver esses processos de planejamento. Então, assim, eu tenho visto, sim, né? Também, assim, talvez não tanto agora, que a amostra foi muito mais aleatória, mas em pesquisa anterior do mestrado e em pesquisa anterior na Argentina, na Universidade Nacional de Entre Rios, né? A gente fez o inverso. A gente não pegou, assim, as escolas com mais altos IDEBs, mais baixos IDEBs, com público similar. A gente foi atrás de escolas com projetos interessantes. Então, isso existe, tá? Quero dizer que isso existe, sim? Não é o monstro do Lago Ness, não é caviar, nunca vi, não sei o quê, né? Isso existe, é possível, sim. De repente, a gente precisaria, não sei, não começar com todo, mas ir tentando desenvolver, por exemplo, então, vamos ver quais são realmente os problemas que o bicho pega mesmo nessa escola, sim? E vamos focar nisso. De repente, eu não preciso de entrada, porque a gente não tem, né, de alguma forma, esse processo metodológico, esses procedimentos tão, digamos assim, fincados dentro do cotidiano da escola, mas, de repente, eu focalizando... Olha, eu tenho uma coisa assim meio prática por ali, né? Pragmática mais do que prática, né? Que é o seguinte, às vezes a gente se desespera quando tem que resolver muita coisa, né? Assim, vai ser impossível, sim? Às vezes eu tenho tanta coisa para resolver que eu digo assim, olha, pelo menos eu vou arrumar o armário. Isso vai me dar uma sensação de que eu consegui terminar alguma coisa.
ou vou resolver essa questão aqui, né? Vou enviar monografia corrigida para fulana, terminei alguma coisa. Isso vai me fazer sentir melhor, né? E vai ajudar também a que eu melhore minha forma de organizar essas coisas, né? Depois eu vou conseguir articular com as outras, devagar, etc, etc. Mas se eu digo assim, por exemplo, meu problema nessa escola, não sei, estou inventando, tá? Não sei, que pode ser? Alguma escola. A questão do terceiro ano sim, não, terceiro ano, repetência no terceiro ano. Então, a repetência no terceiro ano envolve tanto leitura, quanto matemática, quanto outras questões mais, né? Então, tudo bem. A minha escola tem um monte de problemas e situações. Talvez eu não consiga ser tão abrangente, mas primeiro vamos focar nisso, vamos ver como é que a gente começa a se entender, porque a gente também tem que, de alguma maneira, mudar alguns hábitos com relação ao planejamento. Eu acho. No meu entendimento, a gente tem que ir mudando alguns hábitos de trabalho coletivo, nesse sentido. Uma coisa fundamental, e aí sim, é o foco nos problemas. Planejamento não é só fabricar o plano, como eu mostrei para vocês, né? E a gente não tem muito esse hábito dentro das escolas. A gente lida com os problemas desesperadamente, muitas vezes, rotineiramente, outras vezes, mas a gente poucas vezes pega o problema, analisa como é que é, o que você acha, você está vendo o quê, vamos baixar os dados de não sei qual, vamos entender esse mapa aqui da mina de problema, né? Antes de explodir tudo, vamos ver. Então, você disse que era possível isso, e por que a gente não faz isso aqui, isso aqui? Você pensou o quê? Vamos levar isso para ver se eles estão entendendo mesmo, as famílias, né? Olha só, a gente está com essa situação, nós queríamos ouvir vocês, quer dizer, esse é um procedimento que a gente não costuma ter na escola. Então, para a gente ter uma coisa assim muito mais abrangente, precisa pelo menos começar por algum lugar. Pelo menos começar com algum problema. Todo mundo concorda que isso é o problema. Vamos começar por ali. Depois a gente, quando está mais, né, habituado a esse tipo de trabalho, aí a gente vai ampliando. Que a gente não faz assim, dieta radical, sabe? Revolução, a partir de amanhã não como nada, vai morrer. Eu não aguento, né? Mas não sei se estão me explicando, não sei se eu respondi a questão. Professora, já caminhando para as considerações finais, né? Que nosso tempo está acabando. Então, eu queria, dentro da pergunta da Márcia, aqui do auditório, né? Sobre esses PPPs, esses planejamentos de sucesso que você encontrou também, né? Isso nos traz ânimo, né? Não apenas os planejamentos que têm mais vulnerabilidades, vamos dizer assim. Pela sua fala, então, a gente pôde entender que desses planejamentos de sucesso, né? Durante a sua pesquisa, você pode afirmar que todos eles partiram dessa questão de um diagnóstico dos principais problemas e ali puderam propor ações para, então, vamos dizer assim, atacar esses principais problemas. Não eram planejamentos, né, mega enormes e tal, mas que começavam com ações para, primeiro, diagnosticar, né, através da escuta, da percepção, dos dados, esses principais problemas, e então propor ações, né, com metas claras também, objetivos e metas claras, de como poder, então, minimizar, melhorar e combater esses principais problemas. Seria isso o foco? Meio que eu estou te pedindo um resumo, né, do que seria, então, um planejamento mais adequado, por onde ele deve começar, para a gente se orientar melhor, então, como profissionais. Então, eu volto a dizer, planejamento não é apenas elaborar planos. O plano tem que estar justificado pela situação que eu me encontro hoje. Sim, eu tenho que estar com o pé na minha realidade. Eu não posso estar só pensando no amanhã. Amanhã é plano, né? Amanhã é o meu ideal. Mas eu estou aqui agora e volto a dizer, o único momento que eu posso fazer alguma coisa é hoje. Eu estou viva agora, é agora que eu posso agir, né? Então, se eu não tenho consciência de em que situação eu me encontro, quais são os meus desafios concretos hoje e, obviamente, sabendo
concretamente, como eles se configuram, como é que eu vou decidir o que é melhor, o que é pior de fazer? Sim? Então, esse ciclo do planejamento, sim, sempre começa e se renova, se reinicia a partir de quê? De uma avaliação séria, com dados, com o envolvimento dos outros sujeitos que participam junto conosco dessa situação, porque eles nos fornecem outros pontos de vista, outras explicações e também, às vezes, outras soluções às que a gente faria, né? E sim, não tinha pensado nisso. Na verdade, olha só, né? Só para dar um exemplo, até criança pequena é capaz de ter, obviamente, uma solução, sim? Creche UF, minha filha foi à creche UF, né? Quando a gente chegou aqui, eu estudei na UF e ela estava na creche UF. Sobrou dinheiro no final do ano. Vamos devolver? Nem pensar, né? Concordam comigo? A gente não vai devolver dinheiro não, né? Vamos gastar. Como vamos gastar? É um problema. Problema pequeno. Você pode escolher. Bom, eu sou coordenadora pedagógica, eu vou escolher como gastar o dinheiro. Essa é uma possível ação, né? Na creche UF tem uma questão muito forte dessa questão da participação de famílias, crianças, todo mundo. Aí chamaram as crianças e perguntaram assim: temos tanto dinheiro, o que vocês acham que a gente teria que comprar que está fazendo falta aqui na creche? Aí você vai me dizer, as crianças devem ter falado, né? Um monte de coisa. Aí uma criança falou, não, eu acho que falta isso, falta o outro, falta maquiagem, falou uma, né? Aí veio tomar discussão, tá bem, vamos atender ao que ela diz, mas vamos ensinar a ela que maquiagem não é só para ficar bonita, mas também a maquiagem se usa para fazer filmes, para o teatro, que tem muitos usos dentro dessa questão, e aí trabalharam um monte de coisas. Mas, enfim, e uma criança falou o quê? Quebra-cabeças. Está faltando quebra-cabeças. Aí os professores falaram assim, gente, nenhuma de nós se tocou de que realmente faltava quebra-cabeça. E quebra-cabeça é importante. É importante para mil questões de lógica, de completar, etc, etc. Então, assim, às vezes, né, podem também, de quem menos a gente pensa, de repente, né, que tem amadurecimento, conhecimento. É claro, volto a dizer, que os especialistas somos nós, tá? Então, assim, a gente também não pode dizer, porque falou, então a gente faz, né? Tem que filtrar também algumas questões e também conversar com o outro às vezes, por que isso não é possível de ser feito na escola, ou não é pertinente, ou não é adequado, não é aqui o lugar para isso, etc, etc. Mas eu me perdi de novo, tá? Então, eu volto, sim? Esse processo, então, sim, parte de uma análise de problema, uma análise séria, bem informada, né? A partir da qual a gente vai saber quais são as nossas ações necessárias, o que a gente está precisando fazer para realmente chegar àquele projeto. Sabendo o que a gente tem que fazer, vai criar os objetivos, vai pensar, então é isso aí, né? Então, tem 20% de frequência nas reuniões de pais, eu quero chegar, sim, a 100%. Talvez seja uma utopia, mas próximo bimestre vamos mudar isso, aquilo, vamos convocar assim assado, vamos fazer isso, outro, e eu estou esperando 32. Para o outro, 40, para o outro, e assim vai. De repente, no final do ano, eu já estou com uma porcentagem bem melhor, mais próxima do meu objetivo, né? Mas eu tenho, então, que ter análise do problema, o diagnóstico, esse mapa de problemas, esses objetivos, com suas metas, a partir dali, o plano A, o plano B, o plano C, né? Quem vai estar envolvido nisso, em que momento vai ser feito, com que, né? Com que recursos, com que tema, com que atividade, etc, etc, sim. E também a gente, na hora de implementar, sim, tem que estar atento ao desenvolvimento, sim, para voltar depois a analisar, né? É um ciclo. O que não quer dizer que, por exemplo, eu chego na escola e digo, não, como planejamento é um processo permanente, a gente tem um PPP sempre em construção. Espera aí. Os grandes combinados, né, que a gente faz para 1 ano, 2 anos, né, são coisas assim, objetivos de maior alcance. Sim. Eu tenho que ter um contrato. Eu vou insistir, coloquem-se no lugar de um professor novo. Todo mundo aqui, em algum momento, foi professor novo. Foi inaugurar, né, seu trabalho numa escola.
E você como entendeu que tinha que fazer as coisas lá? Não teria sido mais fácil se tivesse tido um PPP organizado dessa maneira, que orientasse você depois, não, mas certo, aqui a prioridade era isso e isso. Não ajudaria a você tomar melhores decisões que fossem mais, digamos assim, mais articuladas com o movimento desse coletivo? Eu acho que a gente, digamos, sofreria um pouco menos. Obrigada, professora. Muito obrigada. Vamos, então, agradecer, né, a professora Silvina Fernandes. Quer deixar algum contato, alguma coisa? Então, lá no primeiro slide, eu sempre deixo o meu contato oficial, digamos assim, meu saque Silvina, né? Dúvidas, reclamações, sugestões, né? silvina.ufrj@gmail.com. Sim? Eu estou lá na Praia Vermelha, então, né? Também, se quiserem, podem me contatar, mas eu acho que o meio mais eficiente nesse momento é o saque Silvina, silvina.ufrj@gmail.com. Muito obrigada a todos, né? Sempre para mim é uma grande satisfação ter esse contato com os professores, com as escolas, com os gestores, né? Porque eu também aprendo muito e eu vou percebendo um pouco o que é importante para vocês também, né? Ouvindo as preocupações de vocês e tentando também desenvolver mais no meu trabalho, né? Nas pesquisas ou com os meus estudantes agora, que amanhã irão, né, trabalhar junto com vocês essas questões que mais o afligem, né? Os professores, os gestores nas escolas. Então, é isso. Muito obrigada, tá? E até a próxima. Obrigada, professora Silvina. Quero só lembrar a todos que é bem importante que nós possamos preencher a avaliação, tá, da formação. Nós estamos sustentáveis, né? Não estamos mais com papel e estamos preenchendo a nossa avaliação online, o que facilita muito, até pelo quantitativo que estamos trabalhando, e também, né, tira toda aquela questão de papel, tabulação, que a gente acaba perdendo muito tempo com isso. Agora, de extrema importância, o preenchimento da avaliação como parte do processo de formação, para o lançamento também das horas de formação, né, no Sistema Fênix, onde nós registramos a participação dos professores nas formações. Então, não esqueçam de entrar pelo link, o mesmo link da inscrição, para fazer, então, a avaliação. E quero ressaltar também que as formações realizadas, né, pelas telesalas, aqui pela Escola de Formação Paulo Freire, elas compõem um acervo de formações. Porque, às vezes, eu perdi aquele dia eu fiquei sabendo de uma palestra, mas não pude estar, não pude acompanhar. Então, a gente tem um acervo desses vídeos, né, das formações realizadas. Nós temos bastante coisa do ano passado, por exemplo, nesse acervo, no site da EPF, né, que é o epf.rioeduca.net. Então, você pode ali, através do site da EPF, recuperar, por exemplo, a Semana de Educação Socioemocional, nós tivemos assim, mesa de debate sobre alfabetização, e nós tivemos tantos outros momentos, formação para gestores, né, para diretores, coordenadores, que nós tivemos aqui, e a gente tenta documentar isso ao máximo e disponibilizar, então, também pelo site, para que você possa assistir em um outro momento. Então, também nosso acervo disponível, e quero muitíssimo agradecer mais uma vez, né, toda a parceria que possibilitou essa formação, agradecer a Subie, agradecer a toda a Secretaria de Educação, agradecer a Multirio, muitíssimo a Multirio, por esse link aberto pela primeira vez que foi possível, agradecer à ATI por todo o suporte, ao IPLAN, enfim, né, queria agradecer à Gerência de Ensino à Distância, a todas as gerências que colaboraram e trabalharam juntas nesse projeto, e, enfim, se eu for citar nomes aqui, eu vou ser muito injusta. Então, muito obrigada a todos os professores, e que tenhamos um ano maravilhoso, um 2019 maravilhoso, e que a gente possa ver realmente mudança, né, para melhor sempre no nosso trabalho, que é o que nós estamos buscando, a melhoria da aprendizagem dos nossos alunos e ter uma rede de excelência, e eu sei que nós vamos chegar lá, né, porque o que mais importante nós temos, que é um material humano de muita qualidade, né? Então, muito obrigada a todos, obrigada pela tarde, né, preciosa, o dia precioso que passamos juntos, e até a próxima formação.